pessoal, tudo bem aí em casa? Graça e paz. Como vocês estão se comportando? Estão obedecendo? Estão fazendo as atividades da escola? Tá tudo bem por aí? Eu sou a tia Dani. Vocês não me conhecem ainda, porque eu não consegui dar nenhuma aula para vocês, porque logo veio a pandemia e não teve a oportunidade da gente se conhecer. Eu vim aqui hoje contar para vocês um texto da Bíblia que conta a história de Davi e Batseba. Então, primeiramente, eu vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias em 2 Samuel 11:12. O 12 vai até o versículo 25. Vamos lá? Todo mundo com a Bíblia aberta, vamos começar a nossa história. Ainda acontecendo algumas guerras e os soldados de confiança de Davi estavam lutando. Como ele também já havia participado de outras guerras e estava cansado, resolveu descansar em seu palácio. Uma tarde, Davi se levantou e passeava pelo terraço da casa real, quando avistou de longe uma mulher tomando banho e a achou muito bonita. Então pediu aos guardas que a buscassem na casa dela para trazer ao palácio, e os guardas assim foram. Davi então conheceu a mulher e ela se chamava Batseba. Ele ficou com ela e gostou muito, desejando que ela fosse sua esposa. Batseba voltou para sua casa e Davi ficou pensando como poderia ficar com ela para sempre, já que ela era casada. Davi também era casado, mas naquela época era permitido que o rei tivesse mais de uma esposa. Passando alguns dias, Batseba descobriu que estava grávida e só poderia ser filho de Davi, já que o esposo dela estava ainda participando da batalha. Então, ela envia um recado ao rei Davi, avisando que ele seria pai do bebê. E Davi, preocupado com o ocorrido, manda um mensageiro que fosse à batalha e trouxesse Urias, o esposo de Batseba. Chegando ele ao palácio, disse Davi a Urias: desce para sua casa e lava seus pés. O que Davi queria com isso? Queria que Urias fosse para sua casa, estivesse com a sua esposa e ficasse lá com ela. Ele, tendo esse momento com ela, poderia assim Davi depois dizer que ele era o pai do bebê. Porém, Urias não foi. Urias saiu do palácio e se deitou à sua porta, como todos os servos do Senhor. Então Davi disse: não vens tu de uma batalha? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias: os servos estão acampados, e eu hei de entrar em minha casa para descansar? Não farei isso. Davi, então, numa segunda possibilidade de tentar fazer com que Urias fizesse o que ele queria, convidou Urias para comer e o embebedou. E mesmo assim, Urias não desceu para sua casa. Veja como o pecado de Davi só aumentava. De um encontro com Batseba, Davi já trouxe Urias da guerra, já tentou fazer Urias ir lá ficar com a esposa dele para consequentemente tentar fazer com que ele seria o pai do bebê, e em seguida Davi ainda tentou embebedar Urias para Urias poder ver se Urias ia para casa, mas não teve jeito, Urias não foi. Pela manhã, Davi ordenou que Urias voltasse à batalha, e em uma carta pediu ao chefe dessa batalha que Urias ficasse à frente da tropa, para que se ferisse e viesse a morrer. E assim aconteceu. Ouvindo que seu esposo havia morrido, Batseba começou a chorar. Chorou desesperadamente. Ficou por alguns dias de luto pela perda do seu esposo. Passado o período de luto, Davi manda buscá-la para o palácio e tornou-se sua esposa. Porém, as coisas que Davi fez foi mal aos olhos de Deus. Deus enviou o seu servo Natã para mostrar o pecado a Davi. Natã contou uma história sobre um homem rico e um homem muito pobre. O homem rico tinha centenas de ovelhas, mas o pobre tinha uma única ovelha e a tratava como filha em sua casa. Certa vez um viajante veio ficar na casa do homem rico, mas o homem rico não matou nenhuma das suas ovelhas para oferecer de refeição. Ele pegou a única ovelha do homem pobre e a matou.
Davi, ouvindo essa história, ficou furioso com o egoísmo do homem rico e ele disse: Que homem fez isso? Deve ser morto. Esse homem é você, disse Natã a Davi. O que você fez, Davi, foi muito pior do que o homem rico dessa história. Davi então disse: Pequei contra o Senhor. E Natã disse: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, mas como consequência, seu filho nascerá morto. Davi buscou a Deus, jejuou, passou a noite prostrado em terra, em oração. Mas mesmo assim, ao 7º dia, o bebê morreu. Davi se levantou, entrou à casa do Senhor e o adorou. Veio à sua casa, se banhou, trocou suas vestes e comeu. Pois vivendo ainda a criança, jejuaste e orastes. Quem sabe o Senhor não compadecerá de mim. Porém, agora morta a criança, não voltará. Então, o que o Davi fez? Ele foi lá, jejuou, orou, fez tudo isso enquanto a criança estava viva, porque ele tinha uma esperança, uma fé de que o Senhor teria compaixão dele. Mas ele estava colhendo os frutos das suas ações. Davi estava fazendo o que Deus tinha dito para ele, que ele iria colher os frutos do pecado. E por isso não adiantou jejuar, não adiantou orar, pois Davi tinha feito pecado e essa era a consequência dele. Mas Deus é muito bom e Deus perdoou Davi e ainda permitiu que eles tivessem outro filho. É então que nasce Salomão. E daqui a uns dias nós vamos ver as histórias de Salomão. Fica ligadinho aqui. Com essa história que eu acabei de contar a vocês, nós acabamos de concluir o quê? Nós somos como Davi, fracos, falhos e pecadores. Muitas vezes preferimos fazer a nossa vontade do que a vontade de Deus, e isso é uma armadilha, pois quando decidimos fazer a nossa vontade sem consultar a Deus, podemos estar escolhendo o caminho errado e nos distanciando dele. Deus nos perdoa se o arrependimento for verdadeiro, mas todo pecado gera uma consequência, e sobre quem desobedecer, assim como Davi. E se não der tempo de se arrepender, cuidado você com os seus pecados. Cuide, vigie para não pecar, e caso peque, peça perdão a Deus de todo o seu coração. A vontade de Deus é que todos vençam e não sejam derrotados pelo mal. Vamos às atividades para ver se você prestou atenção na história que eu te contei. Quando Davi viu Batseba pela primeira vez, o que ela estava fazendo? Segunda pergunta: onde estava o esposo de Batseba? Terceira pergunta: qual foi o primeiro pecado de Davi? Quarta pergunta: como Deus falou com Davi? E a nossa última pergunta: qual foi o preço do pecado de Davi? Esta foi a minha história para vocês. Divulgue esse vídeo com seus amiguinhos. Eu tenho certeza que eles vão adorar saber um pouco mais da história de Davi. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.